Então, vamos lá, iniciamos a gravação. Então, hoje eu vou falar para vocês a importância de liberar o perdão. Eu não conheço uma igreja que não fale a respeito de perdão, porém, eu vou trazer uma descrição, eu vou trazer um contexto, um conteúdo sobre perdão, que talvez você nunca tenha ouvido, porque toda ministração minha, o meu olhar é voltado para a cura e para a libertação. E às vezes a pessoa ela chega, né, para fazer um processo de cura e libertação e ela acha que ela já liberou o perdão, que já está tudo certo. Mas quando você começa a cutucar a ferida, essa ferida rompe a casca e começa a sangrar. Porque essa é uma das brechas que Satanás mais usa para aprisionar pessoas. Porque tem muitos crentes que não sabem, mas eles sabem o estrago que faz na vida da pessoa quando ela não libera o perdão. Então, uma coisa muito importante, né, para nós entendermos e termos isso em mente todos os dias da nossa vida, que o perdão não é para o outro. O perdão é para nós mesmos, certo? Por quê? Porque o perdão, ele tem poder de liberar a nossa vida, além de curar e libertar. Então, tem pessoas que ficam a vida inteira muito presas num passado, né? Despendem um tempo gigantesco que não volta, que não vai voltar, por conta de um sentimento de rancor. E isso traz muitas consequências para a pessoa. Então, eu vou te dar alguns motivos para que você possa perdoar todos os dias. Porque esse foi o conselho que Jesus nos deu. Todos os dias nós temos que estar dispostos a perdoar. E o primeiro motivo é esse. O perdão, ele não é um sentimento. Não espere que você vai sentir de liberar o perdão, porque isso não vai acontecer, tá? O perdão é uma decisão. O liberar o perdão é uma decisão, certo? Por quê? Por que não é um sentimento? Porque não é humano, é divino, certo? Então, quando nós decidimos em nome de Jesus, por Deus na pessoa de Jesus, aí sim as coisas começam a acontecer. Você começa a declarar, você decide, não volta atrás, e aí o sentimento, né, começa a mudar, certo? Então é muito importante isso. É importante você entender que o perdão ele é um mandamento. O Senhor nos ordena a liberar perdão. Por quê? Porque essa é uma condição para ele nos perdoar. Porque nós erramos o tempo inteiro. Todos os dias nós precisamos nos melhorar, nos consertar, né? Então, é muito importante a gente liberar o perdão para o outro. Então, Marcos 11, de 25 a 26, está escrito assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Ok? Então, nós precisamos ter esse coração disposto a liberar o perdão. Decidir todos os dias liberar o perdão. E o mais interessante é que tem muitas pessoas que estão atormentadas e não sabem a razão desse tormento, dessa opressão, né? Mas, quando a pessoa não libera o perdão, ela se torna uma pessoa atormentada por espíritos atormentadores ou, em algumas versões, por verdugos, certo? Então, se você lê a parábola do servo mau ou do servo incompassivo, né? Cada versão tá de uma forma. Você vai ver o Senhor começando uma conversa com Pedro e depois, então, que o Senhor conversa com Pedro a respeito do perdão, ele traz uma parábola muito interessante. Muito interessante. Então, vamos ler.
Mateus 18, 21. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o Senhor está querendo dizer que nós temos que liberar o perdão para sempre, eternamente, enquanto nós estivermos aqui, todos os dias. Por que eu te falo isso e por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque você precisa entender que Satanás ele não vai deixar de usar pessoas para te machucar, para te magoar, para tentar te prejudicar. Porque é o trabalho dele. Ele não vai deixar de usar pessoas para te afrontar, te confrontar, te trair. Não, ele não vai deixar. Então, todos os dias, nós precisamos tomar essa decisão, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí eu vou ler para vocês, se você depois quiser ler esse texto, essa parábola, eu acho muito interessante, está em Mateus 18, de 23 a 35. Mas eu quero ler só a partir do verso 32, que diz assim: então, o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E aqui está uma chave. Tem muitas pessoas que falam que perdoaram, mas não é um perdão genuíno. É um perdão de boca para fora. E tem que ser um perdão de coração. Tem que ser um perdão, um liberar de perdão de coração. Uma coisa que é importante você entender, que você não depende do outro para liberar o perdão. Ou seja, se a pessoa que te feriu, que te machucou, que te puxou o tapete, te prejudicou, se ela não conhece Jesus, se ela não quer se arrepender, se ela quer continuar nessa vida de engano, isso é problema dela. Mas o importante é você que tem a luz e que quer todos os dias alçar e subir um degrau a mais, você decidir liberar o perdão, certo? Então, você não pode ficar com a vida presa por conta do outro. Se você está com o pensamento no outro, é porque tem alguma coisa de errado com você. Então, quebra o seu orgulho e seja livre, porque o principal impeditivo da pessoa liberar o perdão é o orgulho. Satanás não quer que a pessoa libere perdão. Porque enquanto a pessoa está com mágoa, com ressentimento, com sentimento de vingança, com rancor, ele tem uma carta na mão para agir na vida daquela pessoa. Certo? E o perdão, como eu já disse, ele é condicional. Ou seja, se você quer o perdão de Deus, ele é um mandamento, ele também é condicional. Se você quer o perdão de Deus, você precisa liberar o perdão para o seu irmão. Como diz em Mateus 6, 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Certo? E uma outra coisa interessante é que o perdão, ele não é amnésia. Você não vai esquecer do que aconteceu. Você não vai. Só que quando você se lembrar, aquilo não vai mais te causar dor. Imagina uma ferida física. Imagina que você na verdade, teve um acidente, cortou, machucou, aquela ferida infeccionou. Você encontrou um médico, de repente, que não fez o curativo direito. Então, aquilo, a cicatriz
ficou mal cicatrizado, na verdade ficou só com uma casca, mas ali dentro a ferida não foi removida, e de repente, num certo dia, você acha que está tudo resolvido, mas de repente você começa a ter uma febre. E aí, então, investiga daqui, investiga dali, você vê que você está com uma grande infecção. E se você não tratar essa infecção, isso vai prejudicar, isso vai inflamar o teu corpo inteiro, vai dar uma sepsia e vai provocar, ou seja, uma tragédia. Você fala, então, eu preciso resolver isso. E aí você vai num médico especialista e você vai falar, olha, preciso resolver isso. E o que ele vai ter que fazer? Vai ter que consertar o que estava mal feito. É mais ou menos isso quando você acha que liberou o perdão e não liberou. Então, aquele médico especialista, ele vai ter que remover, né, aquela casca, ele vai ter que cortar, passar o bisturi de novo, e vai ter que espremer. Tem que espremer todo aquele pus, vai ter que limpar, vai sair pus junto com sangue, e vai doer muito. É aquela dor que você sente na alma. Porém, quando ele termina de limpar, você vai sentir um alívio. E dia após dia, aquilo vai cicatrizando de uma forma correta, de uma forma saudável. E aí, com o passar do tempo, você só vai se lembrar daquilo quando você olhar e enxergar uma cicatriz. E aí você pode passar o dedo, você pode beliscar. O que vai acontecer? Não existe mais aquela dor, você só vai lembrar do fato acontecido. Então, é mais ou menos isso, certo? Então, é uma lembrança onde vai virar um grande testemunho, certo? E você também não pode ser hipócrita de achar que a pessoa te feriu e que isso não te machucou. Na verdade, nós não somos isopores, nós não somos, né, aquela coisa que isopor, na verdade, você aperta e você, né, não sente nada. Não. Você é feito de carne e osso, você tem sentimento, você está vivo, e claro que te fere. É claro que às vezes, é claro que quando isso vai passando, né, você vai crescendo e amadurecendo em Deus, até isso vai mudando. Mas é um processo também. Então, dependendo do golpe que você levar, aquilo vai te ferir. E não adianta você chegar, querer bater no peito, querer se fazer de forte, que você não está sentindo nada. Não, você está sentindo sim. Né? Às vezes você teve uma decepção com uma pessoa que você amava, que você jamais esperou isso. Isso, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí que está a questão. É exatamente isso que o teu pai quer ouvir de você. Senhor, eu fiquei chateado. Eu, na verdade, eu não esperava isso, eu me decepcionei, eu me frustrei com essa pessoa. Mas eu não quero mais, eu não quero sentir isso. Eu decido liberar o perdão para ela. Por quê? Porque o problema não está comigo, o problema está nela. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm uma facilidade muito grande de trazer o problema para elas. Não faça isso. Não faça isso, porque normalmente a pessoa que fere é uma pessoa muito ferida. A pessoa que tem uma atitude dessa com o outro é uma pessoa que precisa de cura e libertação. Por quê? Porque a pessoa curada, a pessoa liberta, ela vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Ela vai querer tratar o outro da mesma forma que ela quer ser tratada, porque isso é princípio. Então, deixa de trazer o problema para você e começa a colocar os pingos nos is. Comece a entender que quando alguém te faz algo, o problema não é teu, o problema é daquela pessoa. Aprenda a ter esse discernimento para você não sofrer. E aí, então, você, depois que você orar, que você falar isso para o Senhor vai te trazer alívio. Alívio. E de processo em processo, nós vamos nos tornando mais curados. E quanto mais curados nós somos, mais o Senhor nos dá um coração perdoador e o nível de superação vai aumentar. Justamente porque você compreende que o problema de quando alguém te fere não é teu, é o problema da própria pessoa. Por quê? Porque ainda que você tenha errado, ainda que você tenha sido mal compreendido,
a pessoa curada e liberta, o que ela faz? Ela conversa, ela tenta entender, né? Esse que é o procedimento de uma pessoa curada e liberta. Então, ela fala, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, ok? Então, isso é um termômetro para você saber o tanto que você está curado ou não, certo? E as pessoas têm muita dúvida, pastora, mas eu liberei perdão e tal, e eu preciso conviver com essa pessoa? Eu tenho obrigação de conviver com essa pessoa? Essa é uma dúvida frequente. Eu sempre falo o seguinte: tudo isso vai depender do grau de relacionamento que você tem com a pessoa. Se for uma pessoa, né, que você tem vínculo de sangue, com certeza você vai de alguma forma ter que conviver, ainda que seja um convívio superficial, né, porque você às vezes sabe que é uma pessoa extremamente usada pelo inimigo, mas você vai ter que aprender e buscar sabedoria. Né? Então, por exemplo, não tem como você deixar de conviver com pai, com mãe. Você tem que honrar os seus pais. Ainda que seja um relacionamento tumultuado, comece a orar, paga um preço de oração, de jejum, né? Com irmãos. Então, assim, as pessoas mais próximas. Então, você precisa, né? Às vezes tua família não conhece o Senhor Jesus. Então, tem vários fatores aí variantes, né? Várias variáveis. Porém, o que você precisa aprender é ter sabedoria e, então, saber, né? A sabedoria, ela vai te dar o discernimento de como você vai agir, mas você precisa conviver. Agora, se for uma pessoa da igreja, uma pessoa que, de repente, era um colega, alguma pessoa que você não tenha vínculo de sangue, aí você pode escolher. Você decide liberar o perdão e você pode escolher. Não, essa pessoa não dá para conviver mais, porque, infelizmente, é muito usada pelo inimigo e eu não quero, né, passar mais nenhum sabor com ela, certo? E uma coisa que não te contaram, mas que eu vou te contar, é que, assim como acontece o processo de cura e libertação, o perdão, ele também é um processo e ele passa por fases. Porque todas as vezes que uma pessoa, né, ela é usada pelo inimigo para ferir a outra, isso pode gerar um trauma, isso pode gerar uma ferida, né? Então, quando as pessoas assim são mais, quando elas não estão tão curadas, tem, né, tipo de situação que causa feridas profundas, traumas profundos, ok? Depois, de acordo com o seu amadurecimento e conforme você vai sendo mais curada e liberta, aí as coisas você vai recebendo isso de uma forma diferente, conforme eu já te expliquei. Mas, normalmente, quando esse fato, né, tornou uma ferida ou um trauma, e você sabe que tem que liberar o perdão, a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem é agir com indiferença. E a maioria das pessoas acham que a indiferença significa que elas liberaram o perdão, mas não. A indiferença, ela só camuflou um sentimento, certo? Então, a pessoa simplesmente, né, se faz como que a outra não existisse. Mas isso não é liberar perdão. Você se fazer de indiferente não é liberar perdão. E eu vou te explicar. E na última fase do processo, você vai entender por que não é liberar perdão, certo? A segunda fase é a fase da raiva. Por quê? Porque como você acha que liberou perdão, mas você não liberou perdão, às vezes aqueles pensamentos vêm, aquela situação dolorida vem e você sente raiva. Às vezes você sente indignação, né? E nesse momento o Espírito Santo ele começa a trabalhar em você. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar em você, então muitas vezes esses pensamentos vêm mesmo com força. Às vezes você encontra a pessoa ocasionalmente, que não é ocasionalmente, é o próprio trabalhar do Senhor. E isso o Senhor está querendo te dizer algo. Ele está querendo trabalhar naquela ferida, ok? E aí, então, você entra num conflito. Você entra num conflito. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito.
O espírito, ele quer que você libere o perdão, a carne quer resistir. Então, existe um conflito, ok? E isso te incomoda muito. Porém, quando você está na obediência, quando você está na presença do Senhor, o espírito ele vai te convencer. E aí você passa a aceitar essa situação. Você começa a entender que você não vai ter escapatória. E aí você libera o perdão. Então, vai acontecer aquela cicatriz curada, aquela memória cicatrizada e curada, como eu falei, né, com a questão da ferida física. E então, quando o perdão já está resolvido, o Senhor fala, filha, agora você precisa se reconciliar. Então, é por isso que a indiferença, na indiferença não existe nenhum traço de perdão. Por quê? Porque o Senhor te faz enfrentar a situação. Você precisa enfrentar a situação através do caminho de volta ou da reconciliação. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. E aí, então, quando você enfrenta a situação, aí é tremendo o que Deus faz, porque aí o Senhor ele traz a restituição. A restituição, certo? Agora, o Senhor ele nos deu livre-arbítrio. Essa palavra é uma palavra para as pessoas que querem literalmente viver a abundância do Senhor. Não tem como viver a abundância do Senhor sem a falta, sem o liberar perdão, né? Sem não perdoar, não tem. Então, se você quiser viver uma vida próspera, uma vida abundante, passa pelo perdão. E quais as consequências daquela pessoa que decide não liberar perdão? Porque, infelizmente, tem aquelas pessoas que decidem não liberar perdão. Eu já ouvi situações de pessoas, já me contaram, de pessoas que estavam no leito de morte, com câncer, dependendo de um perdão, ou para ser curada, ou para ser salva, e a pessoa fala, eu não quero, eu não vou perdoar. Por quê? Porque o coração endureceu de uma tal forma que se tornou impermeável, né? Como uma pedra. Então, para essas pessoas que decidem não perdoar, porque eu creio em nome de Jesus que não é o caso de nenhum aqui, de nós, né? Então, quais são as consequências? Alguns casos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Doenças como, eu já falei, o câncer. A vida fica paralisada, seca, ressequida. É uma pessoa normalmente atormentada, perturbada por demônios. É uma pessoa que ela não tem paz, porque uma pessoa opressa, atormentada e perturbada não tem paz, né? Acontece a escassez financeira, a pessoa não vai prosperar financeiramente e ela entra num cativeiro. Muitos cativeiros são por conta da falta de perdão, porque aí ela vai estar vivendo dentro de uma prisão espiritual e emocional, e também a perda da salvação, porque se a pessoa não libera o perdão, o que vai acontecer? O Senhor ela não vai ser salva. Por quê? Porque o Senhor, ele morreu na cruz, por mim, por você, né? O Senhor está disposto a nos perdoar todos os dias. E cada um cometeu um tipo de pecado. Então, não faz sentido nenhum, né? Então, muitas pessoas perdem a salvação, ou quando não conhecem o Senhor, não são salvas por conta da falta de perdão, certo? Então, é muito importante, né? Nós, né, na verdade, nós sondarmos o nosso coração todos os dias e perguntar para o Senhor, Senhor, me revela. Eu aconselho essa oração, Senhor, me revela. Se tem alguém que passou pela minha história, pela minha vida, fez algo comigo e que eu não liberei o perdão ainda, porque eu quero liberar o perdão. Eu decido liberar o perdão, Senhor, porque eu não vou admitir nada impedindo os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Então, isso é uma atitude de quem, né, realmente quer viver algo extraordinário.
né? O próprio Deus, o próprio Jesus, ele experimentou isso, né? Ou seja, quando ele estava prestes a ser crucificado, né? Ou seja, quando ele começou ali, quando ele foi preso, os 12 discípulos, um traiu, né? E os outros 11, todos eles se dispersaram. Não teve nenhum que ficou ao lado do mestre, ao lado de Jesus. E fora Judas Iscariotes, que se suicidou, o Senhor, ele restaurou todos eles se transformaram em apóstolos. Então, esse é o maior exemplo bíblico que nós temos. Ou seja, o Senhor não os acusou, o Senhor, na verdade, não criticou. Não, o que ele fez? Ele restaurou. Ele restaurou. Né? E engraçado que é uma coisa, é um texto assim que eu acho muito interessante, que eu gosto, é que quando ele foi, na verdade, no momento em que ele foi para restaurar Pedro, na verdade, ele curou Pedro da ferida. Ele curou Pedro da ferida. Não foi à toa que ele, durante 3 vezes, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não foi à toa que ele falou 3 vezes com Pedro. Por quê? Porque, na verdade, quando Pedro lembrou, quando o galo cantou, e quando Pedro lembrou das palavras de Jesus, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Então, eu não queria estar no lugar de Pedro, porque Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tanto é que, se você for ler, né, os 4 evangelhos, você vai ver o tanto que fala de Pedro. Pedro estava do lado, sempre junto do mestre, de Jesus. Então, isso, né, isso vai acontecer, infelizmente, comigo e com você. Né? Mas nós precisamos ter essa palavra viva. Né? E, infelizmente, no meio das igrejas, tem muitas pessoas feridas, né, com líderes, né? Muitas pessoas com pastores, com líderes, que não resolve bem isso, e às vezes isso acaba com o ministério da pessoa, com a vida espiritual dela. Né? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Certo, meus queridos? Amém? Então, vou parar a gravação para a gente poder conversar um pouquinho e eu esclarecer